O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste quando me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos dá ocasião de refletirmos a respeito de alguns dons do Espírito Santo que nós precisamos, que nós podemos pedir durante esta nossa novena de Pentecostes. Nós já há alguns capítulos nós ouvíamos que São Paulo estava indo para Jerusalém. Nós até refletimos, se eu não estou enganado, na terça-feira agora, a respeito daquela frase de São Paulo, em que ele dizia que a vida dele não era preciosa aos seus olhos, mas contanto que ele fizesse a vontade de Deus. Então, precioso para ele, para São Paulo, era fazer a vontade de Deus, era ser obediente a Deus, era ser dócil a Deus. Então, São Paulo, ele estava caminhando para Jerusalém, estava se dirigindo para Jerusalém. Nós ouvimos isso lá no capítulo 19, Atos 19, no versículo 22 e seguintes, e que diz assim que o Espírito revelou a ele que muitos problemas estavam destinados a ele, que ele teria muitas tribulações. Versículo 22, Atos 19, 22. Não, Atos 21, versículo 4. Então, São Paulo, o Espírito Santo diz a ele, não, 22 não, eu copiei aqui errado, porque eu estava perdido. Atos capítulo 20, versículo 24, versículo 22. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Então ele vai para Jerusalém. Esta é a vontade de Deus. Atos capítulo 20, versículos 22 e seguintes. Então ele vai para Jerusalém. Ele não sabe o que o espera, mas, versículo 23, só sei que de cidade em cidade o Espírito me assegura
que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Ele vai para Jerusalém. O Espírito mostra no coração dele que problemas, que cadeias, prisões e tribulações o esperam. E qual é a atitude dele? Ele persevera. Isto é, qual seria a nossa atitude quando vemos que algo será difícil, trabalhoso, ou que teremos muitos problemas com aquela situação? Não poucas vezes queremos tirar o time de campo. Damos um passo para trás. Evitamos aquilo que será muito difícil, muito exigente. São Paulo, ele quer fazer a vontade de Deus. Deus quer que ele vá para Jerusalém. Ele vê que muitos problemas o esperam em Jerusalém, mas ele mesmo assim vai para Jerusalém porque ele diz: eu não tenho a minha vida em muita conta, eu não dou muito valor para a minha vida, contanto que eu faça a vontade de Deus. Ele vai, segue para Jerusalém, vai de navio, ele para em Tiro. Os irmãos na fé vêm a ele, Atos capítulo 21, versículo 4, os irmãos vêm a ele e chorando dizem: não vá para Jerusalém, você vai sofrer em Jerusalém, você terá problemas em Jerusalém. E não só, a palavra diz aqui que os fiéis, movidos pelo Espírito, pediam: não vá para Jerusalém. Vamos ler aqui, Atos capítulo 21, versículo 4. Como achássemos uns discípulos, detivemo-nos com eles por 7 dias. Eles, sob a inspiração do Espírito, aconselhavam Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas como assim, pelo amor de Deus? Por um lado, o Espírito leva São Paulo a Jerusalém. Por outro lado, o Espírito induz os fiéis a pedirem que ele não vá para Jerusalém. Como assim? Um diz uma coisa, outro diz outra. O Espírito que colocou no coração de São Paulo o desejo de ir a Jerusalém, também suscitou naqueles cristãos de Tiro que o aconselhassem algo diferente, para aumentar em São Paulo a determinação, para aumentar em São Paulo o amor generoso de entregar a sua própria vida. Isto é, não obstante os conselhos dos irmãos e a tentativa de dissuadi-lo, aí São Paulo dizia como Jesus: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. É esta a vontade de Deus? Eu entrego a minha vida. O que lá me espera é difícil, eu aceito a vontade de Deus. Meus irmãos, nós durante esta novena de Pentecostes, nós temos pedido o Espírito Santo, a força de Deus, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai. Nossa fraqueza encorajai. Isto é, muitas vezes nós vivemos na superficialidade da nossa fé, porque nos deixamos levar pelas nossas fraquezas, porque não suplicamos a força de Deus para viver em profundidade a vontade de Deus. Então, pedir a nosso Senhor essa docilidade para com força, com determinação fazer a vontade de Deus, mesmo quando custosa. Por quê? Fazer a vontade de Deus quando é fácil, quando a vontade de Deus me é agradável, não há grande mérito nisso. Mas fazer a vontade de Deus quando ela é custosa, quando ela é exigente, quando ela requisita a renúncia dos meus sonhos, a renúncia de algo muito caro a mim, naquilo existe um grande amor.
Então, pedir o Espírito Santo para que nós vivamos a nossa fé, porque nós sabemos muito bem e temos percebido isso a cada dia mais, que ou nós estamos dispostos, ou nós estaremos dispostos a perder algo por causa de Cristo, ou perderemos Cristo por causa do mundo. Mas não há como ser cristão, não há como ser católico sem pagar o preço. Não há como ser cristão, não há como ser católico sem renunciar a si mesmo. Isso sempre foi uma verdade. Talvez no mundo atual, mais do que nunca. Então, pedir o Espírito Santo, esta força de Deus, para que a força de Deus me fortaleça, mude a minha fraqueza em força, para que eu, com determinada determinação, entre no caminho de nosso Senhor, carregando a minha cruz, unindo-me a Ele, com total docilidade. Uma pessoa que segue a Deus com docilidade, ela segue com amor. Isto é, ela se deixa guiar, ela se deixa mover. Ela não faz a vontade de Deus simplesmente porque aquela é a vontade de Deus, com medo dos castigos e do inferno. Não, ela faz a vontade de Deus com docilidade, com amor. Porque embora eu veja quão difícil seja abraçar a vontade de Deus, existe uma bondade nela, mesmo que eu não veja. Existe algo muito bom escondido naquela vontade, embora talvez agora eu não perceba, mas eu creio que Deus é bom. E se Deus está pedindo que eu vá para Jerusalém, não obstante muitas cadeias e tribulações me esperem em Jerusalém, existe algo muito bom para mim em Jerusalém. Eu não vejo, mas eu creio. Isso fez São Paulo. E isso cada um na sua circunstância particular de vida, cada um aqui deve pedir. Às vezes, na sua vida matrimonial, nas dificuldades da sua vida matrimonial, e você diz: Senhor, o Senhor permitiu essas dificuldades, porque existe algo muito bom por trás dessas dificuldades. O Senhor permitiu este esposo difícil, essa esposa difícil, esses problemas na minha vida familiar com os meus filhos, e eu te louvo, Senhor, não porque eu já veja a graça, mas porque eu creio na tua graça. E aí cada um, na fé, pode louvar a Deus pelas dificuldades, pelas tribulações que Deus tem permitido na nossa vida, porque se Deus tem permitido, é porque algo de muito bom Ele retirará de todas aquelas dificuldades. Pois bem, então São Paulo, ele segue, chega em Tiro, os cristãos, ele sai, e ele percebe que vai a Jerusalém e que vai ter muitos problemas, mas ele vai. Chega a Tiro, os irmãos de Deus, na fé, vêm a ele e dizem: não vá, não vá, não vá. E até choram. E ele não pensa duas vezes, ele segue, diz aqui: mas passados alguns dias, seguimos a nossa viagem. Ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração, despedimos-nos então e embarcamos, enquanto eles voltaram para as suas casas. Chegam a Cesareia, uma outra parada do navio, vem um profeta. Agora não são apenas irmãos na fé, é um profeta, é um homem ungido. O profeta vem e faz uma profecia não muito animadora para São Paulo. Atos, capítulo 21, versículo 10. Já estávamos ali fazia alguns dias, quando chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo, amarrou-se com ele pés e mãos e disse: isto diz o Espírito Santo:
Assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão às mãos dos pagãos. Que profecia animadora, né? Vem alguém, pega o cinto dele, se amarra a pés e mãos e diz: isso vai acontecer ao dono desse cinto, que era São Paulo. Os judeus o entregarão aos pagãos e eles farão maldades com ele. E diz aqui que os cristãos começam a chorar. São Paulo reclama, diz: pelo amor de Deus, parem de chorar, vocês estão despedaçando o meu coração, eu vou para Jerusalém. E diz aqui que até mesmo Lucas tentou intervir, Lucas que escreveu os Atos, tentou intervir, dizendo: não vá. Olha aqui, a estas palavras daquele profeta, nós, então Lucas se coloca aqui, nós e os fiéis que eram daquele lugar, rogamos-lhe que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: por que chorais? E por que magoais o meu coração? Isto é, não chorem, eu vou. Eu estou pronto, não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Como não pudessem persuadi-lo de desistir, disseram: faça-se então a vontade de nosso Senhor. Percebe aqui, meus irmãos, essa determinação de São Paulo. Isto é, ele está determinado: se esta é a vontade de Deus, não obstante os problemas que lá eu vou encontrar, eu aceito a vontade de Deus. E não obstante as lágrimas e os conselhos desses que eram seus amigos, ele chega então a Jerusalém e as coisas começam a dar errado. Começam a dizer que ele introduziu um pagão no templo e querem quebrar São Paulo ao meio. A sua pregação causa uma grande confusão. Ele é retirado porque os judeus querem quebrá-lo literalmente. Ele volta então para a sua casa, depois daquela pregação desastrosa. Ele pregou lá em Jerusalém. A pregação não foi das melhores, mas Deus estava com ele. Percebe? Parecia que as coisas, isto é, que ele ia para Jerusalém, ele ia sofrer, mas ele ia pregar. Ele pregou, mas as coisas não pareciam estar bem. Mas, meus irmãos, independentemente se aos nossos olhos as coisas estão bem ou não estão bem, o que importa é que estejamos na obediência a Deus. Se estivermos na obediência a Deus, as coisas estão bem, não obstante vejamos de uma maneira contrária. Então São Paulo estava na obediência a Deus, ele foi para Jerusalém, a sua chegada foi desastrosa, complicações, já queriam matá-lo já na sua chegada. Ele volta para casa, vai se colocar em oração e Deus diz a ele, aí vem o finalzinho da leitura de hoje. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança. Isto é, nada de desânimo. As coisas parecem que estão dando errado, mas tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Ele vai se encaminhar para Roma, para pregar, sim, mas para ser morto por causa de nosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos nesses dias suplicando o Espírito Santo e podemos pedir para várias finalidades, mas peçamos o Espírito Santo, peçamos o dom da docilidade, de estarmos dispostos a abraçar a vontade de Deus, mesmo quando ela se apresenta difícil. Peçamos a Deus essa fortaleza, essa determinação, essa força que nos faz continuar carregando a nossa cruz, mesmo quando nos sentimos esmagados pelo peso dela.
Nossa fraqueza, encorajai. Nossa fraqueza, encorajai. Se você se sente fraco, desanimado na sua fé, desanimado na sua espiritualidade, desanimado diante dos problemas da sua vida, peça ao Espírito Santo para que aqueles problemas não o façam mergulhar, afundar na sua fé, na sua espiritualidade, mas muito pelo contrário, para que aqueles problemas sejam uma ocasião de você crescer ainda mais no amor a Deus, na sua entrega a Deus, e você diga: Senhor, Tu queres que eu te sirva em meio ao sofrimento? Eu te sirvo. Porque qual é a nossa tendência? Ah, Senhor, tanta gente, e eu não sei onde é que nós encontramos tanta gente, mas nós dizemos isso: tanta gente, Senhor, te serve sem grandes problemas, sem dificuldades, sem tribulações. Não é bem assim. Se nós víssemos a vida das pessoas na intimidade, nós veríamos que todos têm cruzes. Mas tudo bem, você está passando por uma dificuldade, você acha que os seus problemas são maiores do que os problemas dos outros, e você tem a tendência o quê? De reclamar. Peça ao Espírito Santo e humilhe o diabo, agradecendo a Deus até pelos problemas que Ele permite ou envia para a sua vida. Peça a Deus que coloque um amor grande, para que você diga como São Paulo: a minha vida, Senhor, ela não é preciosa a mim, preciosa é a Tua vontade. Tu queres isso, Senhor? Eu quero também. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Ilumina, Senhor, a minha mente, para que eu veja que uma grande recompensa está reservada para aqueles que não negam por um nada a sua fé. Que uma grande recompensa está reservada para aqueles que são fiéis à Tua vontade. Que uma grande recompensa está reservada para aqueles que Te amam mesmo em meio às dificuldades. Que uma grande recompensa está reservada para aqueles que são fiéis e dóceis à vontade do Espírito, mesmo quando esta consiste em sofrimentos, cadeias e tribulações. Ilumina, Senhor, a minha mente, para que eu veja que há alegria, verdadeira alegria, na fidelidade à Tua vontade, independentemente de como ela se manifeste na minha vida. Que nós, meus irmãos, supliquemos o Espírito Santo para que Ele realize a sua obra nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.